Aqui a gente vai trabalhar com taludes finitos, mas aí as superfícies de ruptura vão ser circulares, que aí isso aqui abarca a maior parte das situações práticas. Os taludes que vão romper, né, em superfícies circulares são aqueles em que a superfície de deslizamento é finita. A geometria circular da superfície de deslizamento tem geometria semelhante à que a gente observa em solos praticamente homogêneos. Há várias abordagens possíveis para o cálculo de estabilidade e que dependem de se considerar condições drenadas ou não drenadas. A análise mais simples é feita em condições não drenadas para solos puramente coesivos. Então, a gente tem vários tipos de círculo de ruptura para uma superfície circular. A gente vai precisar da origem, a gente vai precisar novamente aqui, ó, de uma extensão AC, né? Aqui, AB, quer dizer que eu estava chamando, né? AB, para poder saber aonde vai começar o círculo aqui em cima. E da origem para a gente ter o raio. Aí, com a origem e com essa dimensão aqui, eu acho o raio e desenho todo o círculo. Eu só vou usar a parte do círculo que interceptou o talude. Aí, esse círculo vai ser o círculo de ruptura. Nós temos vários tipos de círculo de ruptura, de acordo com a situação. Por exemplo, se eu tiver o talude em que ele está sobre uma base firme, certo? Uma base firme, por exemplo, material rochoso ou material pedregulhoso, um material bem mais rígido que o próprio talude, material do talude. Eu quis, né, escavar, fazer minha escavação até a altura máxima que eu encontrasse aqui a base firme. Aí o que vai, em que isso vai influenciar? Vai influenciar no tipo de superfície de ruptura que eu vou ter. Como é que o círculo vai se dar? O círculo não vai conseguir atingir a superfície firme. Ele vai percorrer apenas a superfície mais frágil, né? A superfície mais fraca. Então, o círculo não contempla o material mais resistente, certo? Então, por causa disso, ele vai ficar limitado a superfície da base firme. E aí ele pode ser um círculo chamado de círculo de face, que eu tenho face, mas é face com C, que nem aqui, ó, face, porque o final dele, ó, ele toca na face do talude, porque quando eu faço o círculo, a ponta dele vai tocar na face do talude, tá bom? Nós temos também a opção de termos que a base firme não vai coincidir com o pé do talude. Ela vai ficar um pouco abaixo. Então, o círculo consegue descer mais um pouco e atingir o pé do talude. Aí eu vou ter o círculo de pé. Porque a ponta dele, ó, saiu exatamente aqui, ó, no ponto em que a inclinação do terreno muda em relação do talude, que no pé do talude que eu chamo. E nós temos a opção, além desse círculo de pé, nessa situação em que a base firme está um pouco abaixo, nós temos a opção de que o círculo ele vá se desenvolver até chegar na face da base firme. Aí esse círculo ele vai terminar num ponto além do pé do talude. Quando eu completar o círculo aqui, ele vai conseguir voltar, ó, ele vem na direção, aí vai voltando aqui para cima. Aí ele toca não mais nem no pé, nem na face do talude. Mas aí eu chamo ele de ponto intermediário, círculo de ponto intermediário, porque ele tocou um ponto intermediário aqui, ó, da face horizontal aqui da escavação, do fundo da escavação, certo? Aí eu vou ter esse ciclo de ponto intermediário. A análise que ele realiza é diferente, ó, porque eu vou ter que a origem
vai ter um trecho para a direita e vai ter um trecho de material para a esquerda. De forma que, quando eu for realizar o equilíbrio de momentos dessa em relação à origem, quando, por exemplo, eu quiser aqui, eu quiser calcular a massa de material aqui, desde o eixo da origem para direita, eu vou ter uma massa de material que está querendo girar no sentido horário, que é o movimento que vai levar à ruptura. Mas existe outra parcela de material, ó, que fica aqui à esquerda da origem, que seria esse material aqui, ó, ele já tem uma tendência de que o giro em relação à origem dele vai ser no sentido anti-horário. Ou seja, essa parte do material aqui vai contribuir para a resistência do talude. Ele vai conter o movimento. Enquanto que essa outra parte vai gerar o movimento. Eu vou ter uma parte do talude contendo esse movimento. Interessante, né? Então, isso aqui vai acontecer no caso do círculo de ponto intermediário. E nós temos a ruptura superficial de face. O círculo de superfície de face. Que aí, ó, a ponta final dele vai estar localizada aqui em um ponto bem superior ao talude, à face do talude, né, ó, e o círculo vai ficar bem menor. O círculo vai terminar na face do talude. E aí, em que caso ele vai acontecer? Por exemplo, o que acontece? Quanto mais o material for ruim, quanto mais fraco, mais mole, né, menos resistente for o material, a tendência é que o círculo ele queira passar por esse material. E quando você vai chegando no material mais rígido, a tendência é que o círculo queira se distanciar do material mais rígido. Então, o círculo ele vai também depender dessa característica. Então, se por exemplo, essas camadas de solo aqui, por mais que o solo como um todo seja homogêneo, mas se eu tiver que esse trecho aqui, ele é mais fraco do que essa parte do talude, então o círculo ele tende a conter a parte mais fraca. Aí nesse caso aqui, por exemplo, o círculo, eu tenho aqui um material mais ou menos com a resistência próxima, né, um do outro, homogêneo. E aí ele vai conter todo esse material. Ele quer conter o máximo de material ruim que ele puder. Tá certo? Então, ele tende a seguir o caminho do material ruim. Para poder eu usar essa metodologia de cálculo, eu vou ter que considerar apenas os materiais que não possuem ângulo de atrito. Então, é para material que não tem ângulo de atrito, só tem coesão. Aí, eu vou ter o beta, a situação em que o beta é menor que o ângulo de 53 e situações em que o ângulo beta é maior do que 53. E aí, eu tenho uma previsão de como vai ser o círculo de ruptura. Para os casos em que o ângulo beta, que é a inclinação do talude, possui ângulo beta maior que 53, eu vou ter um círculo de atrito sempre de pé. Mas se esse ângulo do talude for menor que 53, o círculo vai poder ser de pé, de face ou de ponto intermediário. Aí vai depender da localização da base firme, né? Vocês viram que a base firme ela influencia no tipo de círculo crítico que vai ter. Aí a gente vai precisar calcular essa relação de distância, que é chamada de D, que ela é a relação entre a distância vertical do topo do talude até a base firme dividida pela altura do talude. Quando o círculo crítico for de ponto intermediário, ou seja, a superfície de ruptura tangencia a base firme, a sua posição pode ser determinada com a ajuda da figura.
O máximo valor possível para o número de estabilidade para a ruptura como círculo de ponto intermediário é de 0,181. O número de estabilidade é um número que a gente obtém para aplicar no método quando o círculo é de ponto intermediário. Tá bom? Agora eu vou falar um pouco sobre os procedimentos que a gente tem para diversos casos, né? A gente tem o procedimento de massa, que é quando a gente tem um talude homogêneo. É o procedimento em que a gente considera que todo o talude que está aqui dentro da massa móvel e instável é praticamente o mesmo material, é homogêneo. Então, a gente usa o procedimento de massa porque ele gira como um todo, né? Uma massa só. A gente calcula o volume só girando. E a gente tem o procedimento do método das fatias, que é justamente para os casos onde o material que está dentro do maciço é instável, que vai se mover, é heterogêneo. E aí a gente tenta fazer com que as fatias, a divisão de fatias, eu dei um exemplo na aula passada de que elas têm que ter a mesma largura, né? E a altura vai depender de onde ela vai tocar o círculo. Só que na realidade, ali eu estava dando um exemplo prático para vocês fazerem um cálculo, mas na realidade, esse método foi criado para aplicar em solos heterogêneos. Tá certo? Em que a gente vai poder fazer com que cada fatia dessa inclua um solo específico apenas, porque aí eu não tenho como calcular o volume de uma fatia se eu tenho gamas diferentes, né? Até mesmo por causa da pressão. Se eu tiver, por exemplo, um nível d'água aqui, eu vou ter que dividir uma fatia em duas partes. Uma parte que não está saturada de uma parte que está saturada. Então, o método de fatias foi criado para isso, para poder dividir o talude em fatias e cada fatia contenha um só tipo de material. Então, o material dentro de uma fatia tem que ser homogêneo. Então, se for necessário, a gente parte as fatias até em duas partes para poder separar a parte seca da saturada. Tá bom? Então, o procedimento de massa, que é aquele que a gente considera que todo o maciço dentro da massa móvel, ela vai trabalhar como uma massa só, né? Ele pode ter três características diferentes. Ele pode ter ângulo de atrito zero e ter apenas coesão. Ele pode ter o ângulo de atrito zero, ter apenas coesão, mas eu tenho que incluir forças sísmicas nos locais onde haja a aceleração sísmica, então nos locais que haja abalos sísmicos. E taludes em solos homogêneos que tanto tenha coesão como também tem ângulo de atrito. Quais são os casos, gente, em que eu excluo o ângulo de atrito? Né, que eu considero que o ângulo de atrito do material é praticamente nulo. É naqueles casos que a gente estudou na unidade 2, em que o material é um material não drenado, não consolidado, não drenado. É um material em que eu considero que o ângulo de atrito seja zero, ele tem apenas a coesão, né, a parcela da coesão, contribuindo para a resistência dele. Isso aí vai acontecer nos materiais argilosos, que são os materiais que realmente vão trabalhar de forma não drenada. Porque os materiais arenosos, não coesivos, são materiais que vão ser sempre drenados, porque a drenagem é muito rápida, né? Mas aí solos argilosos, saturados e que estejam trabalhando dentro da resistência não drenada, eles estão tendo que resistir às cargas, aos esforços, numa condição de falta de drenagem, né, contendo as poropressões geradas pela pressão da carga, né, aplicou a pressão, aí a água absorveu aquela pressão e não está sendo expulsa ainda, então ela está contendo aquele excesso de poropressão, ele está trabalhando numa condição não drenada. Então, para essas situações é que a gente aplica o 1 e o 2, que é no caso de argilas saturadas, de baixíssima permeabilidade.
E os solos homogêneos que tem tanto coesão como tem atrito são a situação dos outros materiais, né? A gente considera a coesão efetiva e ângulo de atrito efetivo. A situação drenada pode ser um solo argiloso, sim, só que aí ele já está num estágio em que ele já drenou toda a água, né? E a poropressão dissipou, então pode ser sim aplicada a argilas, desde que elas estejam em condição drenada e aplicada em solos arenosos, de comportamento parecido com solos arenosos, ou seja, comportamento drenado. Então a gente tem essas três situações aqui para calcular. Além do método das fatias, que são os métodos que eu falei na aula passada. Aí, olha só, deixa eu só falar umas situações aqui. Por exemplo, olhando para essas fatias aqui, o que acontece? O que a gente tem que avaliar é o equilíbrio, né? Para que essa massa móvel esteja ainda em situação estática, né? Ainda não se mobilize, esteja ainda dentro da condição de segurança, eu vou ter que as forças vão ter que estar em equilíbrio. Então eu vou considerar nesses métodos as condições de equilíbrio de forças, de momentos, tá certo? Por isso que eu tenho uma referência. A referência que eu uso é essa origem. E aí eu calculo os momentos que cada fatia dessa gera em relação a essa origem. Então, por exemplo, eu tenho que traçar uma linha divisória aqui, vertical, passando pelo ponto O, que separa todas as fatias, todos os materiais que vão produzir momentos mobilizantes, né? Momentos aqui atuantes, no sentido da ruptura, dos momentos, né, das fatias que geram momentos resistentes, que estão se opondo ao movimento. E aí eu vou fazer o equilíbrio de momentos, ou seja, né, somatório de momentos antes de zero e depois de zero, somatório de todos os momentos tem que ser igual a zero, somatório de todas as forças horizontais igual a zero, quer dizer verticais, desculpa, falei horizontal. Verticais, né? Ou seja, as forças que cada fatia dessa gera seria o peso de cada fatia. Em relação à fatia da esquerda e a fatia da direita, nos contatos, então vão aparecer forças verticais. E vão aparecer também forças horizontais de empuxo, né? Causadas por cada fatia dessa, um em relação à outra. Então eu tenho aí força horizontal, momento e força vertical. Eu vou usar as equações de equilíbrio estático para poder fazer o cálculo de estabilidade desses taludes. Aí surgiram vários métodos, né? Como esses métodos que eu já falei, dois métodos, o de Kuhlmann e o infinito, talude infinito. Então são dois métodos que surgiram e se baseiam nesse equilíbrio. A gente também tem vários outros métodos baseados nesse método das fatias que levam em conta esses equilíbrios, né? Essas equações de equilíbrio de esforço. Só que o que acontece? Cada metodologia de cálculo utiliza as equações que ela acha necessária para as situações em que elas foram aplicadas. Então, nós temos métodos que foram avançando com o tempo. Temos desde métodos mais simples para métodos mais rebuscados, como, por exemplo, começou pelo método de Felenius, que foi o método inicial, o primeiro, o mais simples, e ele foi avançando, né, para o método de Bishop, que ele já considera mais a equação de equilíbrio, aí depois para o Bishop modificado, e assim por diante foi evoluindo até que atingiu o método de Spencer e o método de Moses-Price. Então, nós temos vários métodos, e cada método desses tem características específicas, e dependendo do método, você vai ter hipóteses sendo atendidas. Aí, eles têm hipóteses diferentes, que incluem equações de equilíbrio usadas, quais foram. E aí, quanto mais equilíbrio, mais a equação de equilíbrio for usada, mais rebuscado é o método. Quanto menos hipóteses, né, mais situações elas puderem ser aplicadas também, mais avançadas elas vão ser. Como eu falei, o método mais avançado que nós temos é o de Moses-Price e o de Spencer, tá? E aí o trabalho que vocês vão fazer vai ser relacionado ao método de Felenius e o de Bishop, que foram os primeiros. Vocês vão usar os dois métodos
iniciais para fazer o trabalho prático, né? Vocês vão fazer o desenho, dividir as fatias, fazer o cálculo, para calcular o fator de segurança. E aí, em seguida, eu vou pedir para vocês fazerem as análises utilizando o software, tá? Para que vocês não tenham que fazer tudo depois manualmente, que esses procedimentos são mais complicados, né? Mas eu queria que vocês deixar claro aqui exatamente isso, que todos esses métodos se baseiam em equações de equilíbrio, né? Para poder calcular o fator de segurança. Porque aí a gente não quer que essa massa venha a gerar esse movimento de ruptura, né? Aí, vamos começar aqui pelo procedimento de massa, que é utilizado em solos argilosos, em taludes homogêneos, em que eu considero a condição não drenada, que é quando o ângulo de atrito, a gente supõe que o ângulo de atrito é zero. Ele não é zero. Ele pode ser bem próximo de zero. Por quê? Porque o material tem certo atrito de um grão em relação a outro. Mas o que acontece? Quando o material é argiloso, o atrito é menor. Porque ela tem aquela água adesiva, né? Que a água gera uma certa lubrificação e reduz o atrito, reduz a resistência por atrito. Mas ela tem muita coesão, né? Por causa das forças elétricas que surgem. E aí você considera uma argila que está totalmente saturada, então a água de saturação reduz ainda mais o atrito entre elas, e além disso uma condição não drenada, em que você gerou poropressão, excesso de poropressão por conta da força aplicada, que pode ser o próprio peso, mas ele está numa condição não saturada, quer dizer, numa condição saturada, não drenada, porque a água que está percolando dentro dele ainda não conseguiu sair, né? Tá contida. E aí ele tá nessa condição não saturada, desculpa de novo, ele tá nessa condição não drenada, em que ele não tá permitindo a saída de água, então ele tem que oferecer resistência não drenada nesse momento. Então, nesse procedimento, a gente vai utilizar o ângulo de atrito igual a zero, que seria uma consideração, uma hipótese conservadora, porque a gente está zerando uma parcela de resistência, né? Que ela vai reduzir muito, mas aí a gente está zerando para a gente não ter que se preocupar em determinar poropressão em tempos variados, em instantes variados da análise. E aí a gente considera que a tensão total, a gente faz o cálculo para tensões totais. E a resistência ao cisalhamento vai ser igual à coesão não drenada do material. Então, não é coesão efetiva, onde a gente usa aquela linha, né? É coesão não drenada, porque está relacionada às tensões totais. A resistência ao cisalhamento não drenado do solo é constante ao longo da profundidade, porque eu estou trabalhando com material argiloso homogêneo. Então, ela é a mesma em todo o maciço do solo do talude. E aí a gente tem a curva AED. Aqui, ó. A superfície de ruptura AED é um arco de círculo de raio R, que seria o raio formado da origem até D, e centro O, que é a origem. E representa a possível curva de deslizamento, que é a parte do círculo que interceptou o maciço aqui. Aí nós temos a altura do talude, né, que é do pé do talude até a crista do talude, nós temos a altura dele. Nós temos aqui, ó, a linha que divide o maciço em duas partes, né, que é a parte que gera momentos de ruptura e a parte que gera momentos resistentes. Aí todo o peso de maciço que gera momento atuante, mobilizador, né, da ruptura, vai ser chamado aqui de peso 1, W1. E a parte que gera momento no sentido oposto, né, ao movimento, está resistindo, chamado de peso W2. A gente teria que o peso total é a soma de W1 mais W2, mas a gente tem que realmente fazer o cálculo separado dos dois. E aí, W1, ele vai ter um centro aqui de gravidade, onde ele vai estar atuando. E aí, eu vou ter a distância entre a linha de carga, né, concentrada. Eu vou ter a distância dela em relação à origem, essa distância horizontal. Mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu vou ter a linha de ação
da força peso 2 e vou achar o balanço, né? Que é a distância entre essa linha de força até a origem, que vai gerar o balanço do momento. Aí eu vou ter aqui, ó, a área CDEF e a área AEFB, formando esses dois planos que multiplicados por 1 vão dar o volume, né, de cada um dessas partes. Aí eu vou ter o volume, multiplico pelo peso específico do material, que é o mesmo. Aí eu vou ter o peso total de cada um. Aí eu acho os momentos instabilizadores, né, que vão gerar o movimento de ruptura. Eles vão gerar o W1 multiplicado por L1, vai me dar um momento positivo, né, no sentido da ruptura. E o momento gerado por W2, que é W2 vezes L2, vai dar esse momento negativo, né, que está ajudando na resistência. E quem vai ser o momento resistente, né? Quem vai resistir? No caso, seria a parcela de resistência da coesão mobilizada. A coesão, ela atua, né, nessa superfície contra o movimento, resistindo ao movimento. O movimento quer separar essas partículas e girar, né, essa massa móvel. E aí a coesão está se contrapondo a esse movimento. Ela não quer que as partículas se separem. Então ela vai gerar esses vetores aqui em sentido oposto ao movimento. E aí eu vou ter que calcular o momento que essas tensões produzem. Primeiro eu vou ter que transformar CD em uma força concentrada. Então eu vou multiplicar CD pela área em que ela atua, que seria esse segmento, né, da curva, que é AEC. Esse segmento AEC. Não, desculpa, AED, né? Isso aqui é um D. AED. O segmento AED é um comprimento de um arco. É um arco que é formado pelo raio R. Então, eu calculo o comprimento desse arco como sendo R vezes θ. Certo? Então, eu tenho esse comprimento do segmento AED como sendo R vezes θ. Multiplico por 1, né? Que é a unidade de comprimento entrando no plano. E vou ter a área onde atua essa tensão de coesão resistente. Aí multiplico essa área pela coesão resistente, e eu vou ter a força atuante concentrada, né? Que vai dar C vezes R vezes θ. Tá certo? Eu vou ter agora que dividir, quer dizer, que multiplicar essa força pelo braço. O braço é o raio, né? Que é a distância da força, que pode estar em qualquer posição aqui, ó. Todas elas possuem a mesma distância, que é de R. Então, R vai ser a distância entre eles. Aí vai ficar CD, que é a coesão drenada. Não, quer dizer, coesão desenvolvida, desculpa. Vezes Rθ, que vai ser a força da coesão, vezes R de novo, que vai ser o braço. Aí eu vou ter os momentos resistentes. Aí agora eu vou ter que igualar, né? A somatória dos momentos gerados pelos pesos tem que ser igual à somatória dos momentos resistentes. Tá aqui, ó. Igualei os dois, aí eu acho essa função aqui da coesão desenvolvida. Daí eu acho o fator de segurança, que vai ser a divisão entre a tensão cisalhante resistente dividido pela coesão, que é a única resistência, né? Parcela de resistência que o solo possui, desenvolvida. Coesão desenvolvida, que é a ação. Aí o fator de segurança vai ser a resistência do solo contra a ruptura, a coesão não drenada. E a coesão desenvolvida é essa fórmula aqui. Aí, o que é que o método de Felenius e Taylor resolveram fazer?
eles resolveram criar um número M, que é chamado número de estabilidade, e através de ábacos, né, nos ajudar a relacionar C, D, H e gama. Relacionar isso aqui para a gente não precisar fazer toda essa análise aqui. Para não precisar fazer toda essa análise aqui, eles resumiram que CD é igual a gama HM. Em vez de CD ser tudo isso, eles disseram que CD é gama HM, que são os dados que a gente tem, né? E em que M a gente vai achar pelo ábaco. Aí eles, tipo assim, se eles substituir H por H crítico, aí eles vão ter o CD como sendo a resistência máxima não drenada, CU. Aí usa esse ábaco aqui para poder achar o número de estabilidade M, que vai depender do ângulo de atrito. Então, por exemplo, para esses casos em que o ângulo de atrito foi chamado de 0 e o beta é maior que 53, eu uso essa linha aqui, ó, do ábaco para esses casos. Quando o ângulo é menor que 53, eu uso essa tracejada em que indica que o valor de M é sempre 0,181, que foi o que eu li para vocês lá no início. Menor valor possível para o M é 0,181, quando o beta é menor que 53. Então, eu adoto 0,181 para esses casos quando o ângulo de atrito é 0. Agora, se o ângulo de atrito não for 0, aí eu vou ter que usar essas outras linhas do ábaco. E se o ângulo de atrito não for nenhum desses valores aqui, eu vou ter que interpolar uma curva aqui, criar uma curva interpolada para usar. Aí eu vou calcular o M, que é C dividido por gama H, rebato aqui na minha curva, quer dizer, tem o beta e tem o ângulo de atrito, aí eu rebato para poder achar o M. A localização dos centros dos círculos críticos para beta maior que 53 pode ser encontrado pelo gráfico. Deixa eu dar um zoom aqui, porque eu tirei um print do livro. Eu tenho aqui alfa e beta e o alfa. Nem eu tô enxergando mais direito também. Alfa e teta aqui. Deixa eu aumentar de novo. Que é alfa e teta. E aqui é beta. Beta é o ângulo do talude, que é o que a gente já sabe. Aí o alfa, que é esse ângulo entre a horizontal e o plano de ruptura que eu vou adotar, a corda, né? Porque aqui eu tenho, não é plano de ruptura, é uma curva, né? Mas um arco. Mas aí eu para achar a corda, eu uso o alfa. Aí coloco a corda aqui e sei onde é que ele vai tocar aqui na superfície da crista do talude. Com isso, eu tenho essa distância BC, né? E aí eu posso encontrar o raio. Aí eu vou ter que o ângulo teta, desculpa, que eu vou achar aqui também, é o ângulo entre essa linha, esse raio e esse outro raio do pé. Eu vou fazer aqui as duas linhas se encontrarem, aí acho esse ângulo teta, com isso eu acho a origem e acho o arco. Como é que eu faço para achar alfa e teta? Eu vou ter beta, aí por exemplo, se beta for 10, aí eu subo aqui 10 e toco nessa linha de alfa. Toquei nessa linha de alfa, desculpa, é o ângulo, 40 e pouco, por exemplo, aqui, ó, 42. Aí eu vou novamente aqui no beta 10 graus, por exemplo, e acho o teta. Toco na curva do teta, rebato aqui desse lado e acho, por exemplo, que o teta vale 58, certo? Então, dessa forma, eu uso esse ábaco para poder encontrar os valores de teta e de alfa para usar no método. Isso aqui no caso dos círculos maiores que
em que beta é maior que 53. É porque eu li errado, gente, tá aqui, ó. É 50, 60, 70, 80 e 90. Porque são os maiores que 53. Aí o começo dessas curvas começa aqui, ó, em 53. E termina aqui, ó, em 90. Porque quando for menor, né, que 53, eu não vou precisar, porque todos vão ter o mesmo M. Aí aqui é um exemplo. Por exemplo, aqui. Quer dizer, aqui é um quadro que Felênius criou. Por exemplo, ó, ele investigou círculos para beta menor que 53 e localizou centros desses círculos para poder ajudar. Aí ele pegou, criou essa figura aqui, em relação a essa figura ele criou essa tabela. Aí ele deu betas variando, ó, valores menores que 53, achou alfa 1 e alfa 2, aqui. Aí em que alfa 1 é esse ângulo e alfa 2 é esse outro ângulo aqui, pequenininho. Aí eu tenho um beta e aí eu descubro esses dois ângulos, ligo as linhas e acho a origem. Aqui é N. N linha. 1,5, 2, 3 ou 5. N linha é essa linhazinha aqui em relação... É porque tá ruim mesmo de enxergar, né? N linha é essa linhazinha aqui que tá relacionada a essa linha vertical. Que é obtido dessa inclinação aqui, beta, né? A partir de beta eu crio essa relação aqui, acho que aqui é 1. Essa relação aqui nesse triângulo, aí ele acha esse N. Com o N que ele encontrar, ele entra aqui na tabela. Aí ele tem o N, de acordo com o beta, acha o alfa 1 e o alfa 2, para poder desenhar o círculo de ruptura. Aqui é, por exemplo, no caso em que eu tenho outros tipos de círculo. Pode ser um círculo de pé, tocando aqui. Pode ser de ponto intermediário, tocando aqui. Pode ser de face, tocando aqui em cima. Ele vai descobrir isso de acordo com a altura do talude e com a distância da superfície firme, né? Até a crista do talude. Eu vou ter DH. E H a altura do talude. Aí eu descubro o D. E vou ter também NH aqui. Aí quando for maior que 53 o ângulo de inclinação do talude, eu vou ter sempre círculo de pé. Agora, se for menor que 53, ele pode ser de pé, ponto intermediário ou de face. Aí, para poder saber qual dos três eu vou ter que usar esse DH aqui. E entrar aqui nesse ábaco. Definição do parâmetro para tipo de ruptura de círculo de ponto intermediário e gráfico do número de estabilidade em função do ângulo do talude. Eu tenho aqui os ângulos do talude acima de 53, que pode ser de pé, de face ou de ponto intermediário. E aí eu descubro o M. Eu toco aqui, por exemplo, o ângulo é 40, eu toco na linha que representa qual é o tipo de círculo e descubro quem é M. Para saber o tipo de círculo, eu vou ter que calcular o DH e poder verificar lá naquela tabela que eu mostrei no início qual é o tipo de círculo. Aí, por exemplo, deu círculo de ponto intermediário, então é traço, ponto, traço. Aí eu venho aqui, em traço, ponto, traço, são esses dois mais esses dois aqui de cima, né? Esses 4 aqui. Aí eu acho o D. Com o D, eu posso encontrar, por exemplo, que o D deu 1,2. Se ele deu 1,2 e o ângulo é de 20, é porque ele é de pé, que é essa linha contínua. Se ele deu 1,2, mas o ângulo de beta é 25, então ele vai ser um círculo de face, que é essa tracejada aqui. Mas se, por exemplo, o D tiver dado 4...
e o ângulo for de 20, então eu vou ter que tocar nessa curva aqui. Toco aqui, rebato para achar o M. Então, vou usar esse ábaco aqui para achar o valor de M. Quando for menor que 53, é sempre de pé, que é a linha contínua. Aí, eu rebato aqui para achar o M. Aqui é novamente outro ábaco em que eu consigo achar o valor de N, que é o N, é aquela medida que fica lá na superfície da escavação. Aqui, ó, NH. Eu tenho H, aí eu com N descubro NH e aí eu verifico quem é essa distância aqui. Preciso desse N. Aí, para saber o valor desse N, que no caso se aplica a círculos de ponto intermediário, que tem esse N, né? Círculo de pé não tem, que ele chega no pé. O N vai ser 0. Círculo de face não é. Não chega lá na escavação, porque ele termina na face do talude. Então, aqui é aplicado só nos casos de círculo de ponto intermediário. Aí, ó, eu vou ter o ângulo do talude aqui, vou ter o valor de D, e aí eu descubro quem é N, né? Por exemplo, D deu 3 e o beta é 10, eu rebato aqui e descubro quem é N. Pronto, gente. Aqui é um exemplo, tá certo? Mas eu vou parar a aula aqui para não ficar muita coisa, ó. E aí, se vocês quiserem, vocês dão uma olhadinha no exemplo e aí, próxima aula, eu explico o exemplo. É até bom porque vocês revisam o conteúdo que eu expliquei, dá uma olhadinha no exemplo, tentem entender, que aí na próxima aula eu explico e aí vocês vão compreender melhor, tá?